mais uma vez nós estamos ante as câmeras do Grupo de Divulgação Espírita através da imagem. O objetivo, como já fizemos em outros programas, é exatamente mapear, se esse que é o meu termo, como funciona todo esse trabalho mediúnico. Isso está ligado à psique alterada? Toda essa ligação do ser, que hoje tem o nome de médium, que lá atrás tiveram outros nomes. Aliás, a Bíblia está cheio de relatos como esse, só que com outros nomes, e que em função de todo guetos religiosos, as pessoas vão gradativamente criando situações a ponto de termos, posteriormente, como nos dias atuais, todo um preconceito com esse assunto. E que alegria estarmos de volta com a nossa queridíssima Fátima Moura. Fátima Moura, que quem assistiu o primeiro programa foi maravilhoso. Ela que falou desde o momento em que se tornou médium, aliás, já reencarnou médium. Ela que é de família espírita e que falou algumas coisas, mas vai dar um desdobramento, vai dar uma continuação, uma continuidade mais precisamente da sua atividade. Mas, Fátima, que prazer ter de novo conosco aqui. Eu é que agradeço o novo convite de estar com vocês e continuo parabenizando a iniciativa dos vídeos, a iniciativa dessa divulgação que tanto bem realmente está nos trazendo a todos nós, né? Os envolvidos também, a todas as pessoas que terão oportunidade de assistir e para todos nós que estamos aprendendo um pouco mais a cada dia. No programa passado você falou de 2 livros, né? Que um foi Estrelas São Olhos de Deus e depois AIDS, que você deu detalhes que eu achei interessantíssimo. AIDS que ainda assola o mundo e que nós sabemos que ela tem um forte fator moral. Não é esse moral de força moral, mas moral leis naturais. Sim. Aquilo que você faz fica gravado em você. Verdade. E, consequentemente, isso se faz em várias encarnações em função de tudo aquilo que você produziu lá atrás. Agora, por exemplo, nós somos consequência de nós próprios usando um novo corpo, uma nova encarnação. Hoje eu tomando o nome de Ivanildo e você do nome de Fátima Moura. Verdade. Mas Fátima é que funcionou. Então esse desdobramento, essa atividade como um todo. O nosso querido Allan Kardec, realmente, um dia a humanidade vai descobri-lo. Incrível, incrível. Ele trouxe para nós, né, tudo aquilo que estava fragmentado, isso, né, que já existia exatamente. Desde sempre, exatamente. Mas que estava fragmentado e no momento em que ele compila tudo isso e traz para nós, aí nos dá esse ponto de partida. Exato. Né? E que nós sabemos que todo espírita precisa estudar a doutrina. Não que um dia será toda a humanidade. Que um dia será toda a humanidade. Não é para ser espírita, né? Não. É como costumamos comentar. Para ser espírito, ou seja, consciência de ser. Consciência de ser. Cidadão do universo. Cidadão do universo. Com certeza, essas leis estão aí à nossa volta e nós realmente precisamos conhecê-las. Exato, né? exato. E de que maneira a gente pode atuar da melhor maneira, como a questão da mediunidade. Né? Somos todos médios, mas de que maneira eu estou usando essa mediunidade? Não só para o meu bel prazer, né? Que não é o caso, mas para ajudar as pessoas que estão à minha volta. De que maneira essa mediunidade que está atribuída a mim pode ajudar as pessoas? Exato. Você falou do nosso livro AIDS. Na época que o livro AIDS foi lançado, a AIDS era um assunto tabu. Isso mesmo. Hoje em dia a gente já tem Você sabe que o livro, para ser publicado, para ser comentado na Rússia, através dessa revista, né, que é La Onda do Esperanto, a Onda do Esperanto, que fica na cidade... Demorou muito tempo, Demorou. Né? 5, 7 anos depois que eles fizeram, a pessoa que fez o comentário já desencarnou, já se manifestou, inclusive, mediunicamente, falando de Esperanto sobre o assunto. E uma coisa que eu achei interessantíssimo nesse tipo de atividade foi que, ao se estabelecer o processo em si, toda a preocupação do pessoal dessa revista, que não é espírita, em fazer essa crítica, né? Mas sempre com uma espécie assim, de dedos para comentar o assunto. Hoje você tem a AIDS sendo comentado de modo geral, mas houve um período... se ampliou bastante, né? Exato, e quando ele surge, um livro desse
com esse título, sobre esse assunto mediúnico, quando li pela primeira vez, achei que interessante o livro em si, né? Hoje em dia já se abriu um leque maior sobre essas discussões, inclusive as pessoas já podem não estarem curadas da AIDS, mas podem ter uma vida mais regrada através dos remédios que tomam, dos coquetéis, né? Que podem aumentar a sua longevidade, né? Em relação a essa enfermidade. Mas na época que o livro foi publicado, em 96, era muito difícil se falar desse assunto. E eu me lembro de uma coisa muito interessante, conversando com o senhor numa feira de livros, onde ele estava divulgando esse livro, fazendo lá a venda, que ele deve ter comprado lá como revenda no Leon Denis, e eu cheguei perto, um amigo meu falou, olha, essa aqui é a autora do livro. E ele falou assim, olha, é interessante, as pessoas se interessam muito pelo livro, mas tem medo. E eu me lembro bem dessa palavra dele. Mas as pessoas ainda têm muito medo disso. Olha só, e hoje em dia a gente veio... Então, qual é a finalidade? Bom, que eu entendo que seja, né? Aos poucos as pessoas foram conhecendo melhor, as pessoas A história é altamente emocionante. Eu cheguei a chorar, né? Inclusive. Que coisa boa. E é porque é um jovem, né? Coisa tão... porque o jovem, nessa fase quando a gente está na Terra e é jovem, adolescente, a gente acha que pode tudo. Isso. Né? A gente acha que é dono do mundo. E a gente começa a repensar algumas coisas, né? Que estão muito ligadas à questão da sexualidade, da moralidade em geral também. E eu acredito que foi um chamado, assim, foi um chamamento para que essas pessoas, esses jovens, essas pessoas, os pais da própria família, pudessem entender melhor a questão do livro e a questão da dificuldade da AIDS, né, também inserida nesse contexto. Agora, o desdobramento das obras, você, além de receber romances, também recebe obras doutrinárias, sim, com orientações sim, espíritas. Sim. Como é que se manifestaram essas atividades? Como todo o desdobramento em si? Eu acredito que o trabalho, eu acredito que nós vamos sendo usados da melhor maneira que a espiritualidade acredita, né, que a gente possa ser. Então, quando eu comecei no Leon Denis, né, eu tive a chance de estar lá coordenando a editora e publicando livros. Então, olha que presente, que responsabilidade. Hoje em dia, quando eu paro para pensar sobre isso, dá um friozinho assim. Eu digo, olha só que coisa, como é que eles acreditaram realmente que eu poderia... E a gente pôde estar lá ao lado do nosso querido Altivo, de tantas outras pessoas que também muito nos ajudaram lá no CELD, nesse exato momento, de 91 até 2000. Né? E os livros vieram, não só os romances, mas livros para crianças. Eu lembro quando nós lançamos o nosso primeiro livro de jovens, que a gente fez um livro chamado Na Gruta do Mistério. E aí a gente fez esse livro e as pessoas do Clube do Livro vieram falar para o Altivo, olha, que bom, vocês precisam focar mais livros na área de jovens. Que precisa muito, ainda inclusive no dia de agora. Ainda, né? O nosso trabalho no momento está muito focado no jovem também. A gente está com 10 livros aí prontos para reeditar e a maioria deles está focada no jovem. Sim. Né? E eu lembro muito disso, que as pessoas vieram falar, puxa, mas que bom, foquem mais no trabalho na juventude, nos jovens, nos pré-adolescentes. Aí eu lembro também que quando a gente lançamos o Um Dia a Gente Cresce, que foi o nosso livro mais vendido. Aliás, que eu li também, que é maravilhoso também. Aquele livro é impressionante. Foi o nosso livro, com esse livro... foi o livro mais vendido na Bienal do ano de 1999. Foi interessante, Givanildo. Foi o livro mais vendido na categoria Infanto-Juvenil Espírita. Interessante. Isso precisa ser bem relatado. Numa Bienal de livro, um livro espírita para jovem. Isso aí nós temos todos os relatos, né? Todas as reportagens relativas ao livro. E nós fizemos 1000 exemplares para levar para... Quem sabe a gente passar para o Esperanto Salva depois? Então, que maravilha. Não já tem AIDS além da dor, que tomou o nome Aidoso Egitan lá Doloro? Esse é Um Dia a Gente Cresce, que fala exatamente dos relacionamentos entre pais e filhos, né? Sim. Tem lá o capítulo das mães, se ela soubesse que eu também tenho medo, onde a mãe também diz que é muito difícil lidar com o filho adolescente. Sim. Né, que é um aprendizado de dia a dia. É por isso que é o título, Um Dia a Gente Cresce. Cresceremos todos juntos. Né? Então, quando esse livro veio à tona também, o Dr. Herman, através do Altivo, me disse, você precisa divulgar esse livro nas escolas,
entre os jovens, porque é um livro que fala de doutrina nas entrelinhas. Não é um livro doutrinariamente fechado, né? Um livro mais para os espíritas ortodoxos, mas é um livro que fala do porquê de estarmos aqui, da finalidade da nossa vida. Essa menina descobre muitas coisas estudando a doutrina, e é um livro que pode muito bem, e o que a gente fez também, trabalhou muito esse livro nas escolas, nas salas de literatura, nas salas de leitura, né? É um livro que a gente divulgou muito também nos segmentos educacionais fora da casa espírita. Interessantíssimo. Eu li o livro e fiquei maravilhado também. E a gente, não sei se ele está sendo reeditado. Ele está lá no CELG e está sendo bem divulgado. Bem divulgado, né? Está lá um dos livros que a gente ainda tem, porque tem muitos livros lá que já estão esgotados, prontos para serem refeitos ou não, né? Mas esse é um livro que no momento tem sido bastante divulgado. Também a gente tem divulgado muito ele lá no MAP também, e tem um feedback muito bacana. Ao final da palestra as pessoas vêm: nossa, li, gostei, comprei, dei de presente e vou levar para minha adolescente ler. Agora, e com relação a outros livros que surgiram, você tem recebido também romances, né? Livros doutrinários. Como é que tem sido de modo geral? Como é que foi esse desdobramento da tua mediunidade? Veio e você inicialmente começou receitando através da homeopatia, através de um grupo desencarnado. Verdade. Depois vieram, e agora como está? Esses livros, quantos você já lançou? Enfim. Nós temos um total de editados 42 livros. 42 livros? E temos 10 livros para serem lançados ainda, prontos. Livros. Então os companheiros espirituais me dizem: vamos produzindo, vamos trabalhando. E você vê os espíritos, eles vêm e falam com você? Muitas vezes. É mesmo? Não sempre. Às vezes eu tenho meu horário de Tem um planejamento, né? Hoje em dia eu tenho um tempo maior, né? Desde agosto do ano passado eu me aposentei. Né? Então, como professor, eu trabalhava muito, 3, 4 lugares diferentes. Em agosto do ano passado, eu me aposentei, continuo trabalhando só na universidade, né? Que eu continuo trabalhando na Unirio, mas os outros dias eu tenho tempo mais livre, então eu consegui expandir esse meu momento de trabalho. Né? Por isso que a gente está produzindo tanto, que eu acabei ficando um pouco mais livre para fazer esse trabalho também. E eu posso te afirmar que tem muito crescimento em tudo isso, né? Eu começo a observar desde quando tudo começou e até o nosso momento atual, e quanto a gente já cresceu, o quanto eu aprendi, o quanto eu pude ter a satisfação de observar as pessoas que leram os livros, que retiraram coisas importantes dos livros, que são passados através dos espíritos, né, que a gente só viabiliza isso, e do quanto as pessoas nos dão esse feedback dos livros, o que acharam importante, o que elas gostaram, o que elas gostariam, né? Hoje em dia a gente tem pessoas que nos sugerem: olha, você pode escrever sobre isso sim. A gente terminou agora um livro, um projeto animal, onde a gente quer conscientizar as crianças para não maltratar os animais, uma coisa que a gente tem observado muito, né? A gente precisa começar a falar isso na infância. Então é um livro que eu estou me dedicando no momento, o livro se chama Um Projeto Animal, estou ilustrando também, que eu também faço essa parte da ilustração também, atuo como designer gráfica, muitas vezes crio essas capas também, essas ilustrações. Estava muito devedora lá no passado e realmente preciso trabalhar. Motivar, levar beleza para as pessoas, não só através dos livros psicografados, mas através da arte também. Professora de educação artística também, de filosofia, mas também trabalhando com as crianças nesse sentido. Então é um livro que a gente está fazendo no momento. E isso aí veio crescendo, veio tomando um novo vulto. Exato. Agora, com relação aos livros que tem recebido, você tem, como Ivone Pereira, por exemplo, ela conta das encarnações diversas, em diversos livros também. Isso já aconteceu com você? Você chegou a ver? Você está implícita nas histórias também? Conta pra gente, de modo geral, como funciona. Nas outras eu não sei, mas no Vencendo eu estou. Porque quando o Glauco se apresentou para mim, ele falou: eu quero escrever um romance oriundo das nossas vivências na velha França. Então, o que me fez Você se lembra da França? Se lembra de passagem? Já teve na França? Não, infelizmente não.
né? Mas parece ser um local, um país comum a você. Amo muito, sempre gostei muito, sempre tive muita facilidade com o idioma, parece que meu chipzinho estava acionado para o francês. Cheguei a fazer 4 anos de francês lá com a Denise Zanola, sim, que nos deu aula de francês dentro do próprio Leon Denis, né? Fiz 4 anos lá de francês. E é um idioma que eu gosto muito. Comprava livros em francês, eu mesmo traduzia. E sempre tive muita facilidade com o idioma. E sempre me enterneci muito com aquelas vilas, quando eu vejo aquelas... Tenho muito material sobre a França em minha casa. Ainda não tive a oportunidade de ir à França enquanto encarnado. Não sei, quem sabe no futuro. Mas ainda não estive lá. Mas gosto muito do país. Agora, uma outra coisa aqui, esse é um assunto que quase não se comenta, né? O processo mediúnico. Como se faz? No momento em que você está em, por exemplo, eu sou médico psicofônico, e a gente fica em concentração, de repente a gente é tomado, eu estou consciente de que alguém está falando através de mim, de tal forma em que há um momento em que eu não sei se o pensamento é meu ou de alguém. Sim, sim. Mas eu sei que é de alguém em função das reações, da maneira, das vibrações. Como é feito esse processamento seu, que seja na psicofonia, na psicografia, na vidência? Bem, o processo... Você participa através da psicofonia, psicografia, vidência? Sim. E mais outro tipo de desdobramento? Desdobramento também, às vezes. Sim. Acontece, já aconteceu algumas situações, não frequentemente, mas já aconteceu. E é muito interessante você perguntar isso, porque isso evoluiu de uma maneira muito significativa, né? Antigamente... a gente lembrou Dona Ivone Pereira, que ela falava que psicografava os livros no papel de pão, né? Isso muito mesmo. Interessante. E quando eu comecei a psicografar, a gente fazia no papel para digitar. Hoje em dia, como a gente tem o acesso no computador, né? Então, eu sento no computador, no meu horário, antes de fazer a minha prece habitual, de rogar os mundos espíritos, de olha, estou aqui, estou pronta para o trabalho. E as coisas começam a vir na minha mente, e eu vou. Agora, você sente, por exemplo, ou vê as vibrações? Por exemplo, as vibrações, de modo geral, nós sentimos. Nós sabemos que cada vez que você for bem entendendo o processamento, e esse processamento de interiorização do tal homem conhece a si próprio, você vai, consequentemente, bem se familiarizando com essas leis que regem a vida. Sim. Com os fenômenos, no caso, com as leis naturais. Você chegou a ver alguma desses momentos em que você está psicografando, aquele momento em que vibrações... Porque a Ivone Pereira, o Francisco Cândido Xavier, via as vibrações, sim, via como se fazia as ligações. E muitas vezes projetadas para o ambiente, né? Em muitas situações fui projetada para o ambiente das senzalas, quando a gente estava falando que esse livro Estrelas são Olhos de Deus, ele fala justamente desse momento da abolição dos escravos, né? E muitas vezes eu tinha visões de espíritos com essa indumentária, né? Todos ali sim, mas no caso felizes. Mas no caso você via vibrações, por exemplo, ali o ambiente vibracional, você chegou a ver, sim, olha, está assim, está assado, o campo magnético chega a uma dimensão imensa, por exemplo. Tem um artigo do Fernando Volmes, se não me engano, não sei se ele está encarnado ainda, em que ele diz que foi feito, eu não sei que instrumento foi que fez, uma pesquisa sobre o campo vibracional do nosso querido Francisco Cândido Xavier, disse que era imenso. Chegava a um dimensionamento grande, em função de todo... A gente conheceu o nosso querido Chico. Nossa, longe de mim ter a comparação com o Chico, mas com certeza o ambiente se modifica. E como é que você vê? A fragrância, né? O cheiro. Cheiro. A gente sente o cheiro de flores muito perfumadas. A gente sente como se tivesse um ar-condicionado ligado, assim, bem, bem baixinho. Então, a gente sente a mudança no ambiente, com certeza. Porque isso já... os resultados, as consequências, já vimos várias vezes. Com o nosso querido Divaldo Pereira Franco, certa vez estavam numa atividade, no Congresso Espírita Internacional em Brasília, não sei se foi no Clube Militar, e, de repente, veio um cheiro de rosa incrível. E junto também um cheiro de remédio. Parecia ser de éter. Do lado tinha um rapaz do Sul, que eu não conhecia, foi um tal dele chorar, e ele disse, rapaz, por que você está chorando? Eu não consigo me controlar. Você vê os efeitos. Mas eu digo o aspecto
vibracional. Ele se manifesta através do cheiro, um cheiro às vezes... Exato, você chegou a ver alguma coisa, por exemplo, nós estamos nós dois aqui. Com certeza. Gente... Campo magnético, eu estou vendo assim, as ondas estão assim, estão daquela maneira. Existe alguém nesse momento orientando a gente? Com certeza. O ambiente, se você puder parar, olhar com olhos de ver, né, a gente vê que realmente o ambiente antes de nós chegarmos aqui, o ambiente já tinha sido preparado, já havia sido preparado, né? Sim. Pelos espíritos interessados nessa divulgação. E com certeza a gente pode perceber que o ar está diferente, né? Que a fragrância, que o cheiro está diferente, tudo isso à nossa volta realmente se coloca de maneira diferente. E quando a gente vai fazer o nosso trabalho, às vezes a gente atrasa 1 ou 2 minutinhos, é por isso que a gente precisa observar muito a questão da pontualidade. Né? De observar esse horário, né? Porque quando eu comecei a psicografar, eu não tinha essa disciplina, olha como é que eu cresci, né? Eu estava no ônibus, eu vi uma historinha, eu escrevia, eu estava sentado não sei aonde, uma historinha eu escrevia, e aos poucos, estudando a doutrina, eu comecei a perceber que isso aí tinha um horário certo, que eu precisava me colocar como uma boa receptora para que os companheiros pudessem fazer um trabalho melhor, não que naquele momento o trabalho não estivesse vindo, no ônibus, em qualquer outro lugar, mas aí eu estou criando condições favoráveis. E muitas vezes, quando eu me atraso um pouquinho, a gente vê os companheiros chegando. Você vê muito esses relatos com minúcias, através da Ivone Pereira. Ivone Pereira é incrível. Acho que não teve nenhum outro médium na Terra para bem mapear o plano espiritual como a Ivone Pereira. Porque ela era portadora das diversas modalidades da mediunidade, né? E ela conta com detalhes isso. Eu tenho um carinho muito grande. É muito bom a gente estar falando de Ivone, porque eu tenho um carinho que era esperantista grande por Dona Ivone Pereira, muito, muito grande. Eu tive a honra de produzi-la para o céu, de um livro que não ficou impresso ainda oficialmente, mas que as meninas sempre, quando eu estou lá com elas, olha, a gente usa o teu livro, que é a Ivone Pereira, Criança Como Eu, onde a gente conta da vida da Ivone para as crianças. É um trabalho que as evangelizadoras me dizem que usam muito, é um trabalho que ficou muito bonito mesmo. Eu tenho um carinho muito grande por Dona Ivone, ela já me mandou alguns recados através de outros médiuns, né, numa situação muito importante para mim, ligada a Cléo Melo, uma situação que nós íamos fazer uma viagem, e a Cléo um dia me liga, falou, olha, Dona Ivone mandou um recado através da fulana de tal, na casa espírita tal, e foi muito bacana, e eu tenho um carinho assim muito grande, e sei que Dona Ivone, onde quer que esteja, dá uma força para a gente apoio, né? E me ajuda muito para que eu possa crescer nesse trabalho mediúnico. Agora, naquele momento que você está em concentração, você sente alguma coisa, por exemplo, tem a vibração, os espíritos dizem, e o livro dos médiuns, para mim, é o maior compêndio de psiquismo, mediúnico ou não, que existe na Terra. Me desculpe, respeito autores mais diversos, mas para mim, um dia a humanidade vai descobri-lo. Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos colocam, na Kardec, naquele estudo que ele fez, durante quanto tempo, ele coloca, ele chega até a mapear os médiums, quer dizer, classificar os médiums, médios de efeitos físicos, médios de efeitos intelectuais, e ali a diversidade, né? Agora, ele também coloca, e ele comenta sobre todo esse processo do médium. Agora, e essa nuance, essa particularidade, você está ali, daqui a pouco começa o espírito a se manifestar, que esses elos que os espíritos dizem, e o André Luiz é pródigo nisso, que vem lá a vibração e os espíritos se envolvem de tal maneira que daqui a pouco é feito a tal, nos dias atuais, o tal link. O tal link. Você chegou a ver, você só sentiu, como é que tem sido ver isso de modo geral para você? Bom, como é que se processa comigo? O que eu sinto muito quando eu estou em trabalho mediúnico, eu sinto uma aceleração, o coração fica diferente. Interessante. Né? Então, a gente percebe que o coração, ele bate num ritmo diferente. É a única coisa que eu sinto assim. E às vezes formigamento nas mãos mesmo, nos dedos. Eu tenho uma amiga nossa, que vamos trazer ela aqui também, que certa vez ela estava dando passe, daqui a pouco ela via sair da ponta dos dedos vibrações coloridas que envolviam as pessoas que estavam tomando passe naquele momento. Maravilha.
que a pessoa que estava coordenando não entendeu bem a história e tal. Enfim, muitas das vezes as pessoas veem isso nas casas espíritas e aqueles que estão orientando, muitas vezes criam restrições. O que você acha com relação a isso? Por isso que nós precisamos, na realidade, estudar bastante, né? Eu já participei de muitos grupos de obsessão, grupos de preparo de médiuns, né? E a gente vê o quanto as pessoas ainda não conseguem compreender. Não, isso não pode agora, mas o espírito está ali. Não, mas aí como é que você vai cercear um espírito que quer realmente falar de uma coisa importante? Né? Muito bem, a gente sabe que fazemos o culto no lar, então sabemos que o momento não é apropriado. O culto no lar é para se orar. Sabemos que não é apropriado para receber a presença de espírito. Mas acontece uma situação, como já aconteceu em minha casa várias vezes, que um espírito como aconteceu com a Ivone Pereira em sua casa. Né? E como é que você vai dizer, não, agora você não pode, você volta que a gente... Então não é possível fazer isso. Né? Então a gente tem que ter essa visão também. Às vezes o médium coloca determinadas coisas que está sentindo, ou que está, e os dirigentes não pode, são muito inflexíveis. E quando se trata, por exemplo, de companheiro ligado a espíritos que se manifestam muito, segundo a Umbanda, lá na Umbanda, olha, não pode, meu irmão, aqui... É verdade. Mas se a pessoa se manifesta falando uma outra língua, é possível receber? Sim, eu acho que o espírito ele vai se servir do que ele tem no momento, né? Para que realmente... E se ele está se manifestando, ele está sendo autorizado? Ele está sendo autorizado. Essa autorização não parte de nós. Essa autorização, tudo aquilo já foi preparado, né? Então a gente precisa realmente ter muita lucidez e abrir muito a nossa mente, né? A gente vê assim espíritas extremamente ortodoxos. Criam situações complicadas. Criam situações que realmente não são pertinentes. E quando a gente lida com isso, lida com o médico, com a mediunidade e com o exercício dessa mediunidade, a gente precisa realmente ser mais flexível, porque a mensagem precisa chegar, a mensagem precisa esclarecer, a mensagem precisa ser dita, e eles vão se servir do instrumento que eles têm, da maneira melhor que eles vão encontrar para fazer isso. Pois é, você que está prestando atenção, que está atento a essa atividade, que maravilha! Esse bate-papo informal com a nossa queridíssima Fátima Moura. Fique sabendo que iremos ter outros por aqui também. E que a gente espera que esse assunto seja cada vez mais aprofundado, estudado. Não estudar para ser intelectual. Atenção, espírita. Não é para sermos intelectuais, não. É para que possamos estudar para conhecermos a nós próprios. Homem conhece a ti próprio. Pergunta, se não me engano, 918 ou 19. Allan Kardec pergunta, não é isso? O que fazer para resistir às tentações? Isso, olha, alguém no passado disse, espíritos superiores, homem conhece a ti próprio. Conhece a ti mesmo. E o Evangelho é basicamente isso, a doutrina espírita é basicamente isso. Os Fátima, nós estamos filósofos, né, como bom professor de filosofia, né, Sócrates, Platão, homem conhece a ti mesmo. Não foi à toa que são coordenadores da doutrina espírita. Sócrates, Platão, São Luís, Santo Agostinho. Fátima, nós estamos terminando. Outros, né? Puxa, que pena, que né? Pena. Mas muito bom estar Você aqui. vai vir outras vezes também, prepare-se. Com certeza, pode me convidar que virei com todo o prazer. E é muito bom estarmos aqui falando, você falou uma coisa muito interessante, né? A gente vê às vezes as pessoas elitizando demais essa coisa séria, né? E o que nós precisamos é conversar, conhecer, estudar, aprender um com os outros. Até, Fátima, para que possamos discernir, nós estamos procurando falar uma coisa séria, para que se possa bem discernir como usar a mediunidade. De que maneira seremos melhores instrumentos. Existem médios aí fora que estão mercantilizando. Estão criando medo, estão criando uma série de situações em que as pessoas, em vez de conhecer, passam a se escravizar. Com certeza, muito bem colocado, é isso mesmo. E eu creio que esse momento aí vai plantar muitas sementes, vai despertar muitas pessoas para esse nosso objetivo, para essas nossas verdades, que na realidade recebemos esse presente tão importante, né? E quando temos a oportunidade de viabilizá-la e de utilizá-la para levar o bem às pessoas e à humanidade que nos cerca, socialmente falando, né? Que a gente possa realmente aprender a usar isso da melhor, a usar essa nossa mediunidade. Eu digo isso, esse nosso presente, né? Da melhor maneira possível.
Esse é tema para outra oportunidade, que é o espiritismo no mundo. Muitos acham que a doutrina espírita está pelo mundo afora. Está sim no coração do homem, mas revelada, vivenciada, ainda o nosso mundo precisa muito conhecê-la. Se conhece bem no Brasil, mas sim, lá fora, em outros povos, o Divaldo está divulgando, a gente sabe, assim como outros também, mas é pouco ainda. Ainda é pouco. Nós temos situações para comentar em outras oportunidades. Com certeza, e vamos comentar sim, com certeza. E um abraço a todos, que sintam-se abraçados com muito amor, com muita paz, e vamos estudar sempre. Vamos nos apoiar nas obras, Kardec, toda essa maravilha aí que os espíritos nos deixaram através de Allan Kardec, para que a gente possa realmente estarmos bem conscientes do trabalho que temos realizado e que somos convocados a realizar também. Fátima, Entredan Casavi, agora estou divulgando esperando também. Também. Agradecemos a você. Caidio Caiesu Benuvim Nuno Catia. Deus Jesus te abençoe agora e sempre. Igualmente, abençoe a todos nós. E nós estamos terminando mais um bate-papo aqui do nosso grupo de divulgação espírita através da imagem, nesse quadro que tem por título Depoimento de Médiuns, né? Que é um nome ainda provisório, mas conforme for a gente vai vendo se esse vai ficar o nome mesmo ou se outros nomes iremos agregar a ele, ou mudar na verdade. Obrigado pela sua atenção. Diz e devia. Até logo.